República Velha, a República do Café com Leite, e aí dar início à Era Vargas, finalmente. Mas vocês percebam que detalhar a história do Brasil dentro daquilo que a gente necessita compreender para os diversos concursos, compreendendo aí o que se passa na cabeça de algumas bancas, olha, demanda tempo, é muito conteúdo, então, por favor, pegue o seu caderno aí, continue anotando, tome nota, porque tem muita coisa importante. Mas vamos finalizar hoje Primeira República, ok? Vamos lá? Primeira República, final, bloco final. Vamos com questões, galera. Vamos com questões, ok? O Fandlan e o Convênio de Taubaté. Eu vou colocar aqui como pontos relevantes sobre crises envolvendo o café, que era o principal produto de exportação do Brasil na primeira metade do século XX. O Fandlan, já ouviram falar, né? Eu vou colocar aqui, ó, pronto, já que eu relacionei ao café, então, crises. Aí você vai relacionar aqui. Quando você pensar o Fandlan, professor, mas era somente quanto ao café? Não. Crises envolvendo, nossa, um emaranhado de outros pontos envolvendo a economia brasileira, mas principalmente o café. Crises, você coloca aqui, envolvendo o café. O café. A economia agroexportadora brasileira, é isso aí. Então vamos lá, o Fandlan. O governo, ele procurava refinanciar a dívida externa. Deixa eu colocar aqui, empréstimos relacionados à dívida externa. Isso aí, o Brasil tinha uma grande dívida externa, né? Relacionados à dívida externa. Ele queria refinanciar a partir desse sistema aqui que é o Fandlan. Vamos ajudar aqui o Brasil a refinanciar essas dívidas, por favor, e a manter o custo da produção do café. Então, para refinanciar essa dívida externa, claro, através de novos empréstimos, como eu coloquei aqui para você aqui, a palavra empréstimo, refinanciar a dívida externa brasileira a partir de empréstimos. Só que o Brasil tem que fazer alguma coisa em troca. Peraí. Tá bom. Teremos aqui, Brasil, nós vamos encaminhar novos empréstimos para você refinanciar sua dívida externa, porém você vai ter que fazer umas coisinhas. E que coisinhas eram essas? Olha cá. Um ponto que o Brasil teria que fazer para obter mais empréstimos. Olha. Vou colocar combater é melhor. Combater a inflação. O Brasil teria que combater a inflação. E para você combater a inflação, papai, o Brasil teria que fazer o que com relação a isso? 2, penhorar. Isso é a época, isso lá na época. Quer financiar a dívida externa a partir, claro, de empréstimos, né, para diminuir, abatendo ali a dívida externa. Será que era boa coisa? Para isso, o Brasil teria que combater a inflação, penhorando receitas, teria que penhorar receitas alfandegárias, receitas alfandegárias lá da capital. Na época, a capital era o Rio de Janeiro. Também, envolvendo, penhorar receitas ali alfandegárias lá na capital, Rio de Janeiro. Envolver também a estrada. Qual era a estrada, meu Deus? A estrada de ferro, né? A estrada de ferro também, a estrada de ferro central do Brasil. Cadê? Aqui dá? Não dá. Central do Brasil. Brasil, Brunil. E também tinha o sistema de abastecimento de água, que você precisa relacionar aqui também. Então, para refinanciar, inclusive eu falei o nome do presidente aqui, se eu não estiver enganado para vocês, o nome do presidente, sempre quando a gente pensa o Fandlan, a gente vai associar aqui principalmente ao Campos Salles, certo? Então, para que o Brasil contraísse novamente mais empréstimos, estou aqui, para contraísse mais empréstimos, para refinanciar sua dívida externa e aí acalmar um pouquinho o mercado, deveria combater a inflação junto com uma série de medidas para que nações como Estados Unidos, Inglaterra, enfim, voltasse a... Então aqui, Brasil, empréstimo para você. Agora,
arrocha aí, para que a gente continue enviando dinheiro para você, ok? Então, associe aqui, por favor, Fundlan, a empréstimos, claro, para abater aqui a dívida externa, um refinanciamento da dívida externa brasileira. Em contrapartida, o Brasil, sim, deveria apertar as coisas para não gastar muito aqui, não deveria esbanjar muito aqui dentro, ok? Mas o Fundlan é muito requisitado em provas. O que vocês acham? Fundlan é muito requisitado em provas, nem tanto se você for comparar com esse daqui embaixo. O convênio de Taubaté. Esse chama mais atenção. Esse chama mais atenção. Viu? Chama muito mais a atenção. Quando você pensa no convênio de Taubaté, você pensa em 1906. Eu acredito que no final do bloco passado eu falei. Eu vou mudar a cor aqui. Espera aí. 1906. 1906. Cadê? Espera aí, 1906, deixa eu mudar a cor aqui. Vou de você, pronto. Convênio de Taubaté, você vai pensar ali, envolvendo oligarquias ali de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Galera, envolvendo as três grandes potências do Brasil. Era uma forma de você... Olha só o que eu vou colocar aqui. O Convênio de Taubaté era uma forma de você socializar as perdas. Toda vez que você pensava em crise envolvendo o café, quem saia perdendo? E não poderia perder, a lógica daquela época lá, né? Eram os barões do café. Se atingisse os bolsos dos barões do café, apertava na população brasileira. Então, eles perderam? Vamos fazer com que toda a sociedade enfrente esse problema. Pois é, socialização das perdas. Não tem socialização dos ganhos, né? Tem das perdas. Então, esses três estados aqui que eu coloquei, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, passaram a compor ali, passaram a compor o quê? Passaram a comprar a totalidade da produção do café. É um preço fixado, né, com antecedência. Olha, esse preço aqui, vamos comprar. Só que aí eles acabaram criando um estoque do produto e controlando os preços através da venda, isso de acordo com a demanda. Então eles controlavam ali, só que, pergunta assim, de onde eles tiravam tanto dinheiro? Era o governo federal. O governo federal se viu obrigado, ele se viu obrigado a eliminar o café para que o mercado, esse mercado controlado aí por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, não ficasse saturado. Entendeu? Não ficasse saturado. Não era apenas São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Só lembrando que eram estados que controlavam a política nacional. Professor, não era a política do café com leite? Então, eles controlavam. Então, outras áreas, né, eram destinadas para o café. Por exemplo, nós poderíamos investir na industrialização do Brasil, mas não. Muitas vezes o Brasil deixava de lado a industrialização. As indústrias, café recebia esse investimento para sair da crise, sair do buraco. Pois é. Por isso eu falo muito da socialização das perdas. De que forma poderíamos suprir a perda desses oligarcas, desses barões do café? Aumento de impostos, arrocho salarial, entendeu? A socialização das perdas. É daí que eles tiravam a falta de lucro que eles não tiveram, né? O lucro que eles não tiveram com a venda do café. Pois é, né? Será que isso acabou hoje em dia? Vamos lá. Então, com o convênio de Taubaté, né, com essa compra, o governo federal acabava comprando, né, estocando esse café, armazenando esse café, não colocava para girar no mercado interno porque ele poderia ser desvalorizado e acabava tendo que gastar para estocar esse café. Deixava de lado, assim, a industrialização do Brasil, deixava de lado esse investimento na indústria brasileira e focava apenas no café. Então, ele procurava evitar que os preços caíssem, né? O Estado arcava com prejuízo para garantir o lucro privado dos fazendeiros. Você captou essa? O governo federal ia lá, comprava a saca do café, para evitar que os fazendeiros entrassem em prejuízo ainda mais profundo, né? Ele procurava evitar a queda do preço do café, para ajudar os oligarcas, os barões do café,
para que eles não tivessem tanto, ainda mais prejuízo, né? Que é para que o privado ficasse bem acima do público. Pois é, galera. Pois é. Vá anotando aí, viu? Vá anotando aí. Ele criava a situação, como eu falei para vocês, uma situação contraditória, né? Ele mantinha a ordem econômica e política da oligarquia, principalmente dessas que eu citei para vocês aqui, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Beleza. A ordem econômica de vocês, pronto, vocês estão sempre ali por cima, economicamente falando. A política, vocês que comandam a política aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, enfraquecia a indústria brasileira. Pois é. Então, como política de Estado, de incentivo à indústria brasileira, você vai ver apenas na Era Vargas, a partir da Era Vargas, ok? Então, falando do convênio de Taubaté, principalmente o convênio de Taubaté, gira aqui em torno da procura de uma solução, que é a compra das sacas de café que serão estocadas pelo governo federal. E aí o governo federal priorizava muito mais o café em detrimento da industrialização. Deve ter aí anotado. Anote aí no seu caderno isso aí, certo? Fundlan e o convênio de Taubaté. Ok, anote aí. Vamos lá. Passar aqui. Decadência e fim. Decadência e fim da nossa querida Primeira República. Olha quantos pontos vocês já anotaram aí sobre a Primeira República. Vocês precisam associar tudo isso às questões. Então, professor, eu preciso pesquisar, por exemplo, da seguinte forma: questões de concurso envolvendo o convênio de Taubaté. Não sei se você cria uma lista. Eu geralmente sou assim, né? Eu crio uma lista ali por temas. Né? O café na primeira metade do século XX. Eu lembro da República do Café com Leite. Coloco lá o tema café, Primeira República. Aí já vou respondendo questões. Aí, às vezes, muitos concurseiros e concurseiras chegam até mim lá no privado do Instagram, professor, essa questão aqui. Eu sei que está dentro da lógica exposta por você durante as aulas, mas esse ponto aqui eu não compreendi. Lá vai, eu coloco lá, arquivo aquela questão que pode ser dúvida de outros. E eu levo para a sala de aula também. Faça a mesma coisa, pegue, vá arquivando lá. Não sei se você faz por tema, não sei como é que você faz aí. Geralmente o pessoal pega questões do segundo reinado, questões do primeiro reinado, questões Brasil colônia. Eu prefiro dividir por temas. Eu acho que fica muito mais fácil, eu acredito que chega muito mais fácil. Não sei como é que você faz aí, mas qualquer coisa, lembre-se, eu sempre falo, sempre sou chato com relação a isso, né? Mas chegue lá no privado aí, vamos tirar nossas dúvidas, ok? Vamos lá. Decadência e fim. Anos 1920, então, falou da decadência e fim. Deixa eu voltar o vermelho aqui, voltar o vermelho, pronto. Você tem que falar dos anos 20, marcado pelo movimento tenentista. Qual foi o principal movimento que nós tivemos aqui envolvendo o movimento tenentista? 18 do Forte de Copacabana, né? Tivemos a Coluna Prestes e a Semana de 22, uma forte crítica à política, à economia, à cultura brasileira. Um quê de transformação, que só foi reconhecido anos, décadas depois, Semana de 22. A Lei Acelerada envolve aí o queridíssimo último presidente da República Velha, o último presidente da República do Café com Leite, que foi Washington Luiz. Essa lei acelerada eu vi cobrando pouquíssimas vezes, mas é bem interessante essa lei acelerada. Ela censurava a imprensa. Censurava a imprensa. Só que só isso, professor, eu vi que tinha mais. E restringia o quê? O que é que você viu? O direito... Pegue o porquê disso aqui que eu vou colocar agora. Censurava a imprensa, esse aqui não é um delta não, viu? Um mavo. Segura, mamãe, segura. Agora ficou melhor, né? Censurava a imprensa e restringiu o direito de reunião da galera. O direito de reunião. Aqui. O direito de reunião da população. Da população. Isso para evitar o que o Brasil estava enfrentou antes do seu governo, no início dos anos 1920.
né? Então, eu posso colocar aqui, meu Deus, onde é que eu posso puxar aqui? Vou colocar aqui mesmo, peraí. Aqui tá bom, olha. Com isso, censurando a imprensa e restringindo o direito de reunião da população, o que é que o presidente pretendia? Olha, restringindo o direito de reunião da população. Ele procurava evitar o quê? O movimento dos tenentes. O movimento dos tenentes, que foi base de apoio para Vargas chegar ao poder. Eles não perceberam a besteira que eles estavam fazendo. Dos tenentes, galera. Então anota aí, lei acelerada, muito importante quando a gente procura compreender esse apoio dos tenentes a Getúlio Vargas. E aqui, finalizando, Washington Luiz indica Júlio Prestes para o poder. Galera. Outra besteira que esse Washington Luiz acabou. O que acontece quando ele indica um outro paulista para assumir a presidência do Brasil e não um mineiro? Ele quebra. A gente sabe que nem sempre funcionou essa de paulistas e depois mineiros. Paulistas e depois mineiros. Nós tivemos um gaúcho no poder, tivemos um paraibano no poder. Mas no finalzinho aqui, ele vem de uma década de crise econômica, política, críticas à cultura brasileira. Aí ele já não endossa uma renovação do convênio de Taubaté, já não endossa, então parte da oligarquia já fica contra. Você tem a oligarquia dissidente. O que é uma oligarquia dissidente? Imagine o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro. Então, dentro do partido, pensaram da seguinte forma: o Washington Luiz vai indicar agora o Júlio Prestes, que é um outro paulista, para assumir a presidência do Brasil. Então, dentro do partido, você vai ter políticos que ficarão favoráveis à atitude do Washington Luiz, que vão ganhar muito com isso. E tem aqueles que ficarão contra e resolvem sair do partido e formar uma outra aliança. Essa parte que sai do Partido Republicano Paulista e Mineiro é chamada de oligarquia dissidente. Ok? Vamos lá. Então, parte da oligarquia fica favorável a essa atitude dele, parte que é o João Pessoa. O Rio Grande do Norte também fez parte, Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro, parte do Rio de Janeiro, e por aí vai. Rio Grande do Norte, alguns políticos apoiaram também. Mas a grande liderança aqui é Getúlio Vargas. Nisso você tem a mobilização. Tem a mobilização do Exército, né? Você tem o Exército Federal, e tem essa aliança criada aqui por alguns estados. Bahia também, vou colocar Bahia também aqui, ó. Bahia, importante também. Então você tem o Exército Federal, você tem aqui tropas aliadas à Aliança Liberal. Foi logo de cara, assim que ele indicou, aconteceu isso? Não. Tivemos eleições, Júlio Prestes acaba vencendo, Vargas não aceita a derrota, mas alguma coisa tinha que acontecer para incitar essa revolta. O que é que acontece? A morte do vice-presidente, daquele que seria o vice-presidente de Vargas, João Pessoa. Por motivos complicados na época, Por que aconteceu? Por que ele foi morto? Por que ele foi morto? Aproveitaram aí isso. Olha, tem a ver com a fraude eleitoral, tem a ver com o Júlio Prestes, que nem chegou a assumir. Ele venceu, nem chegou a assumir. Teve que sair do Brasil, inclusive. Aí Vargas inicia a revolta, a Revolução de 30, começa com revolução e termina como golpe, ele assumindo o poder no Brasil. Então, anote todos esses pontos. Tudo que eu falei nos anos 20, principalmente, já encaminha o fim da Primeira República, já encaminha o fim da República do Café com Leite, ok? Anote aí e vamos para as nossas questões. Olha o jornal aqui, ó. Rendido afinal, é gloriosa a realidade que o cercava, o senhor Washington Luiz retira-se do Palácio da Guanabara, o presidente deposto saindo. Olha aqui, ó. Olha o Washington Luiz aqui, ó. Tá vendo o Washington Luiz aqui? Dá para ver? Amplia aí, o Washington Luiz saindo, ó. Em companhia do cardeal Sebastião Leite, foi conduzido ao forte de Copacabana, onde se encontra preso. Vargas já começou bem, viu? Para não dizer o contrário. Vamos lá.
Vamos lá. Claro, claro, os lembretes. Lembrou aqui de Primeira República? Precisa enfatizar o quê, galera? Precisa enfatizar o quê? Os principais elementos envolvendo a Constituição de 1891, voto aberto, por exemplo, a laicização do Estado, movimentos sociais como a Revolta de Canudos, a Revolta da Vacina, o coronelismo, esse fenômeno típico da Primeira República, envolvendo a hipertrofia do privado sobre o público, a crise econômica principal, que foi o encilhamento na época do governo de Deodoro da Fonseca, lembra? Que causou uma série de prejuízos econômicos ao Brasil. A Semana de 22, abrindo ali, dando início ao modernismo no Brasil. O tenentismo, tendo como ponto de partida a revolta dos 18 do Forte de Copacabana e o declínio, esses pontos que acabei de destacar para vocês. Tudo isso deve constar na anotação de vocês, ok? Vamos lá? Vamos para nossas questões agora. A primeira diz, garganta, nos mais diversos concursos por todo o Brasil. Esse governo aqui que vai de 1930, ele vai governar por decretos, né? Vai impor decretos, de 30 a 34. O governo constitucional, que vai de 1934 a 37. E o Estado Novo, que vai de 1937, final de 37, a 45. Essa época foi um divisor de águas na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. Mas o destaque realmente, a gente lembra em questões muito das questões econômicas, né? Dos detalhes econômicos, e também do estilo ditatorial, fascista, em muitas das suas medidas, ok? Então, lembrou era Vargas, você precisa lembrar da Revolução de 30, né, que marcou o fim, ó, antecedendo, você lembra da Revolução de 30, Revolução de 1930, que encaminha Vargas ao poder, dando fim à República Velha, certo? Revolução de 30. Você lembra que isso aqui dá início a ele, assim que ele inicia seu governo, que é o governo provisório, ele faz isso aqui, ó, revoga a Constituição Federal de 1891. Não tem Constituição no governo provisório de Vargas. É brincadeira. Se ele faz isso aqui, revoga a Constituição de 1891, o que é que você acha que ele continua fazendo? O que é que você acha que ele fez com o Congresso? Vai ocorrer a dissolução. Dissolução. Olha só o que o Caba fez. Dissolução do Congresso. Dissolução do Congresso. Dissolução do Congresso. Se ele faz isso aqui, ó, chega a partir da Revolução de 30, que depois é um golpe. Golpe de 30, né? Revoga a Constituição de 1891. Dissolve o Congresso. Só falta o que aqui agora? Falta o quê? Tem mais? Tem mais. Deixa eu colocar mais para cá. Intervenção federal nos estados. Um período de interventorias. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Intervenção federal nos estados. Intervenção federal nos estados. Ok? Intervenção federal nos estados. Anote aí, papai. O Caba já chegou com tudo. É dissolvendo o Congresso, é revogando a Constituição de 1891. Uma aguinha aqui para acalmar a garganta. Vamos lá. Vargas, por que você já comete isso, meu querido? Vamos lá. Governo provisório, de 30 a 34, como eu falei para vocês. Professor, tem muita coisa para a gente falar sobre Vargas, não tem? Muita gente, muita. Vamos lá. Getúlio tornou-se o chefe do governo provisório, com amplos poderes. Olha. Com amplos poderes, todos os poderes.
os revolucionários não aceitavam o título presidente da República. Ainda tinha essa, né? Quem apoiou o Vargas a chegar ao poder, coloca aí a base e os tenentes. Ele vai ter o ódio, entre aspas, do Partido Republicano Paulista e do Partido Democrático, também lá em São Paulo. Porque ele vai mostrar às oligarquias que quem manda agora é ele. Negócio de descentralização, ele vai centralizar o poder. E perceba que ele não se dava muito bem com democracia. Ele já começa dissolvendo o Congresso, revogando a Constituição de 1891, comandando o país, liderando o país por meio de decretos. No governo constitucional, ele não vai conseguir caminhar muito, né? A praia dele era a ditadura, essa que é a verdade, o autoritarismo, né? Seu governo provisório foi o segundo da República. O segundo, mas eu coloquei aqui, ó, o primeiro governo provisório fora o de Deodoro da Fonseca, né? Antes de assumir 1891, temos o governo provisório, né? Getúlio governava através de decretos que tinham força de lei. Então você já anote aí, certo? Governo provisório, o segundo na história do país, o primeiro foi com Deodoro, e ele inicia sua trajetória nesses 15 anos. Primeiro é o seguinte, ó, ele passa 15 anos, é um primeiro momento dele. E que primeiro momento, né? Depois ele volta nos anos 50, entre 51 e 54 temos Vargas novamente, até cometer suicídio, certo? Então anota aí, ó. Governava através de decretos que tinham força de lei. Governava através de decretos que tinham força de lei, certo? O que nós vamos anotar aqui? Inclusive, aqui não era nem para colocar isso, mas eu vou colocar com curiosidade. Os decretos dele começavam com... os documentos começavam com o chefe do governo provisório, o chefe do governo provisório da República, grande, hein? República dos Estados Unidos do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil. É assim que começavam os decretos dele. O chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Olha a influência dos Estados Unidos na cultura brasileira. Diga aí, forte ou não? Forte ou não? Bem, dentro desse contexto aqui, no início havia uma espécie de comando revolucionário, né? Nesse governo você tinha, como é que eu coloquei aqui? Um conselho revolucionário. Eu vou colocar um conselho consultivo. Consultivo. Que era como se fosse um gabinete negro. O pessoal chamava de gabinete negro. Gabinete negro. Então anota aí, ó. O pessoal não entendeu o que você escreveu aí. Coloca aí. Conselho consultivo. Um gabinete negro. E outra. E essa história de imigrantes no Brasil, lembrando que ele era nacionalista, lembrando que havia muitos desempregados no Brasil, ele atribuía isso a quem? Ao quê? Imagine só, ele vai então, peraí, tem muitos estrangeiros aqui, o desemprego tem uma ligação com isso? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ele vai restringir a entrada, fortemente, viu? A entrada de imigrantes no Brasil. A entrada de imigrantes nessa época aqui no Brasil. De imigrantes no Brasil. Vargas. Fortemente ele vai... medida que vai até... Deixa eu colocar aqui. Medida que vai até... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Medida que vigorou até 33. Até 1933. Mas você diz, não durou muito tempo, mas durou o suficiente para o que ele queria. Cadê? Peraí, 33. Papai, 33. Para quê? Para que ponto? Para evitar, isso aqui era para evitar o aumento do número de desempregados no Brasil. O aumento... Que assim, se você... Pronto, eu quero saber dos brasileiros, não quero saber de estrangeiros aqui não, de imigrantes aqui não. Para evitar o aumento
do número de desempregados no Brasil. Desempregados. Imagine se tivesse que fazer isso hoje, hein? Imagine. Desempregados. Inclusive, todas as empresas, né, brasileiras, claro, todas as empresas brasileiras deveriam fazer o seguinte. Tá vendo aqui? Ó, ele tem um conselho consultivo, gabinete negro, ele teve essa medida como pauta também, a restringir a entrada de imigrantes no Brasil, para evitar o número de desempregados. Empresas brasileiras deveriam reservar 2/3 de suas vagas para brasileiros. Papai, né? Pois é, não houve a expulsão de estrangeiros, mas ele vai restringir a entrada, né? Ele acreditava que com isso iria diminuir o número de desempregados no Brasil, certo? Se você já é imigrante, tá aqui, beleza, mas quer vir, vai ser mais complicado, né? Outra, ainda no governo provisório, saindo daqui nós vamos para a Revolução Constitucionalista de 32, mas calma aí, calma aí. Ainda no governo provisório, certo? Deixa eu ver se eu colocar, tá aqui, deixa eu colocar com outra cor, vou colocar com essa cor aqui. Ainda no governo provisório, ele vai regulamentar, certo? A sindicalização, deixa eu colocar aqui, ó. Regulamenta a sindicalização de quem? Das classes patronais e operárias, das classes, vai anotando, patronais e, eu falei o quê? Operárias. É isso aí, era pai dos pobres e mãe dos ricos, Getúlio Vargas. Então ele tornava obrigatório dessa forma, né, a criação de estatutos, né, de sindicatos trabalhistas e patronais pelo Ministério do Trabalho. Tudo bem, sindicalização, classes patronais e operárias. Só que o controle desses sindicatos, deixa eu colocar a caneta aqui, o controle desses sindicatos era feito a partir do Ministério do Trabalho. É por isso que a gente fala muito de sindicatos pelegos, controlados pelo governo. Evitem as greves. A gente faz um pouquinho, uma maquiagem, para vocês acreditarem que tudo está indo bem. Certo? Então anota aí, peleguismo, sindicatos controlados, com forte intervenção do governo, certo? Então, regulamenta a sindicalização das classes patronais e operárias pelo Ministério do Trabalho. Ele se reaproxima da Igreja Católica. Há uma reaproximação com a Igreja Católica. Deixa eu colocar aqui. Opa! Com qual cor? Pronto, com a cor. Com essa cor aqui. Ele se reaproxima com a Igreja Católica de que forma? Restabelecendo o ensino religioso. Nas escolas. Escolas públicas, obviamente, né? Então ele se reaproxima, novamente, anota aí, ele se reaproxima da Igreja Católica. Ó, a Igreja Católica, vamos apertar as mãos de novo, beleza, tal. Vamos nos reaproximar aqui, bora, de que forma? O ensino religioso, o retorno do ensino religioso nas escolas públicas. Só que aí, ele vem e é isso que é bem interessante, isso já foi cobrado em algumas questões, das mais variadas bancas. O que ele faz com relação ao café? Tem muita gente que acredita que já no governo provisório ele coloca o café para escanteio. E não. Não. De forma nenhuma. Ele já criou um Conselho Nacional do Café, Vargas. Ele já vai criar uma espécie de proteção. Só que ele diz o seguinte, nós vamos provocar o desmame da economia brasileira com relação ao café. Ele vai continuar sendo um produto importante, né, Vargas? Vai. Mas ele procura deixar bem claro que ele vai tornar a economia cada vez menos dependente do café. A política de Estado é a política de substituição de importações. Isso vai se transformar numa política de Estado. Coisa que você deixava de lado na República do Café com Leite, agora não. Vira o centro. A partir do capital advindo do café, cada vez mais a industrialização no Brasil, certo? Na era Vargas, ok? Então, o que ele faz com relação ao café? Ao invés de comprar e estocar, ele vai queimar. Ele já dá um recado para as oligarquias. Olha, acabou aquela festinha que vocês tinham lá.
Acabou. Então ele realiza uma grande queima do café. Eu vou colocar aqui, ó. Governo provisório. Queima do café. Queima do café. Uma grande queima do café. Das sacas de café, obviamente, né? Ali entre 1931 até, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro aqui, 43, queimou ali entre 50 a 70 milhões, só isso. Queima do café, ao invés de estocar não, vamos queimar. Em 50 a 70 milhões de sacas de café. Aí você pega para o Brasil, certo? Se você já é imigrante, tá aqui, beleza. Mas quer vir, vai ser mais complicado. Né? Outra, ainda no governo provisório, saindo daqui, nós vamos para a Revolução Constitucionalista de 32, mas calma aí, calma aí. Ainda no governo provisório, certo? Deixa eu ver se eu colocar, tá aqui, dá, deixa eu colocar com outra cor. Vou colocar com essa cor aqui. Ainda no governo provisório, ele vai regulamentar, certo? A sindicalização. Deixa eu colocar aqui, ó. Regulamenta. Opa, regulamenta a sindicalização. Sindicalização. Diga aí, das classes patronais e operárias, das classes. Opa. Vá anotando, patronais e, eu falei o quê? Operárias. Operárias. É isso aí, era pai dos pobres e mãe dos ricos, Getúlio Vargas. Então ele tornava obrigatório dessa forma, né, a criação de estatutos, né, de sindicatos trabalhistas e patronais pelo Ministério do Trabalho. Tudo bem, sindicalização, classes patronais e operárias. Só que o controle desses sindicatos, deixa eu colocar a caneta aqui, o controle desses sindicatos era feito a partir do Ministério do Trabalho. É por isso que a gente fala muito de sindicatos pelegos, controlados pelo governo. Evitem as greves. A gente faz um pouquinho, uma maquiagem, para vocês acreditarem que tudo está indo bem. Certo? Então anota aí, peleguismo, sindicatos controlados, com forte intervenção do governo, certo? Então, regulamenta a sindicalização das classes patronais e operárias pelo Ministério do Trabalho. Ele se reaproxima da Igreja Católica. Há uma reaproximação com a Igreja Católica. Deixa eu colocar aqui. Opa! Com qual cor? Pronto, com a cor. Com essa cor aqui. Ele se reaproxima com a Igreja Católica de que forma? Restabelecendo o ensino religioso. Nas escolas. Escolas públicas, obviamente, né? Então ele se reaproxima, novamente, anota aí, ele se reaproxima da Igreja Católica. Ó, Igreja Católica, vamos apertar as mãos de novo, beleza, tal. Vamos nos reaproximar aqui, bora, de que forma? O ensino religioso, o retorno do ensino religioso nas escolas públicas. Só que aí, ele vem e é isso que é bem interessante, isso já foi cobrado em algumas questões, nas mais variadas bancas. O que ele faz com relação ao café? Tem muita gente que acredita que já no governo provisório ele coloca o café para escanteio. E não. Não. De forma nenhuma. Ele já criou um Conselho Nacional do Café, Vargas. Ele já vai criar uma espécie de proteção. Só que ele diz o seguinte, nós vamos provocar o desmame da economia brasileira com relação ao café. Ele vai continuar sendo um produto importante, né, Vargas? Vai. Mas ele procura deixar bem claro que ele vai tornar a economia cada vez menos dependente do café. A política de Estado é a política de substituição de importações. Isso vai se transformar numa política de Estado. Coisa que você deixava de lado na República do Café com Leite, agora não. Vira o centro. A partir do capital advindo do café, cada vez mais a industrialização no Brasil, certo? Na era Vargas, ok? Então, o que ele faz com relação ao café? Ao invés de comprar e estocar, ele vai queimar. Ele já dá um recado para as oligarquias. Olha, acabou aquela festinha que vocês tinham lá. Acabou. Então, ele realiza uma grande queima do café. Eu vou colocar aqui, ó. Governo provisório. Queima do café. Queima do café. Uma grande queima do café. Das sacas de café, obviamente, né? Ali entre
entre 1931 até, deixa eu ver se eu lembro aqui, 43, até 43. Tivemos queimas de sacas de café. Queimou ali entre 50 a 70 milhões, só isso. Queima do café, ao invés de estocar não, vamos queimar. 50 a 70 milhões de sacas. O objetivo dessa revolução, que ocorreu lá em São Paulo, em 1932, é fazer com que nós tivéssemos uma Constituição no Brasil, porque no governo provisório, você lembra do primeiro ato dele? Revogou a Constituição de 1891. O cara estava governando sem Constituição. Você sabe o que é isso? Estava governando de maneira autoritária. Nem tinha vice-presidente o cara, né? Nem tinha vice-presidente o cara. Aí vem aqui e governa por meio de decretos. Já começa a encher o saco ali dos paulistas e tal, aí os empresários, os políticos paulistas. Ih, não, aí não. Aí nós vamos ter que dar recado também. Ele mandou um recado para as oligarquias, vamos mandar um recado para Vargas também. Nós queremos uma Constituição no Brasil. Aí, no final, eu vou comentar um negócio bem interessante. No final, quem sai perdendo a guerra, essa batalha aí, é São Paulo. Mas sempre São Paulo diz, quem venceu a guerra fui eu. Que no final ele teve que criar uma Constituição. Olha os panfletinhos que eu coloquei para vocês aí. Aqui no caso, nesse primeiro, você tem um bandeirante, né, colocando como marionete ali, segurando ali o Vargas, né, que eles chamavam de o ditador, né, a ditadura varguista. Embaixo aí, paulistas às armas, MMDC. MMDC daqui a pouco eu explico. Posso falar agora, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, os estudantes que foram mortos aí durante essa revolução. Eles estão à sua espera para combater o batalhão. Aliste-se, MMDC. Novamente, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Vamos lá. Revolução Constitucionalista de 1932, São Paulo contra Vargas. Em 9 de julho, que é feriado lá em São Paulo, viu? 9 de julho de 1932, eclodiu a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Você vai ter grupos nessa revolução que defendiam a bandeira de separação de São Paulo do Brasil. Tinha grupos sim. A criação de uma república em São Paulo. Você tinha esses grupos. Claro que eles não prevaleceram, não é? Claro que eles não prevaleceram. Não tinha força para isso. Nem era clima para isso. Em 9 de julho, eclodiu a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Certo? Após a Revolução de 30, São Paulo estava sendo governado por tenentes de outros estados. Ainda Vargas fez isso. O tenente interventor que os paulistas mais detestaram foi João Alberto Lins de Barros, chamado pejorativamente pelos paulistas de o Pernambucano. Você tinha um nordestino comandando São Paulo, e você pensa aí também, havia muito preconceito quanto a isso. Pronto, aí eles ficaram ainda mais bravinhos com o Getúlio Vargas. Nós temos muitos textos falando sobre esse tipo de preconceito à época, certo? Mas vocês vão notar o seguinte, ó. Já anota o que eu acabei de falar para vocês. Ó, nesse ponto, existia um grupo de separatistas. Então, que queria a separação de São Paulo do resto do país. Separatistas. Existia sim. Eu até vou citar um exemplo aqui, lembrei agora dele. Vou pegar outra cor aqui. Monteiro Lobato. Já viram? Ele lembrou de literatura, vai lembrar de Monteiro Lobato, né? Um ser contraditório. Monteiro Lobato. Era a favor da separação de São Paulo do resto do país. Olha só que onda, viu? Qual era, meu Deus? Era isso aqui, né? Não era isso, mas tudo bem. 2. Nessa época, inclusive, Santos Dumont cometeu suicídio, né?
pelo que consta, ele ficou abalado com a guerra. Santos Dumont. Santos Dumont. O estopim. Qual foi o estopim? Deixa eu colocar aqui o estopim. Estopim. O estopim. Lembra de quê? A morte dos 4 estudantes. A morte. Vou colocar de 4 estudantes aqui, de 4 estudantes. Quais eram esses estudantes? Quem eram esses estudantes? O Martins, olha o M aqui, ó. Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Pronto, isso aí abalou ainda mais. Chamou ainda mais a população contra Vargas. Ela foi derrotada, tá aqui, ó, no dia 2, militarmente. Ela foi derrotada militarmente. Militarmente. Essa é boa. Militarmente. Por que eu falo militarmente? Porque politicamente São Paulo se acha vitorioso. Então, militarmente, ela foi derrotada no dia 2 de outubro de 1932. Só que terminada a Revolução, olha, observação. Não recebeu apoio, não. Praticamente ela ficou sozinha. São Paulo ficou sozinho ali contra Vargas. Então não tem como sustentar. Durou alguns meses. Essa batalha durou alguns meses. Como você pode perceber, 9 de julho. Começou em 9 de julho. Julho, agosto, setembro, outubro. Olha, pouquíssimo tempo. Alguns meses. Só que ao final, Vargas pensou o seguinte. Pronto. É o principal estado, economicamente falando, do Brasil. Forte influência política. Eu não posso deixar São Paulo fora. Eu tenho que incluir São Paulo, eu tenho que trazer São Paulo para o meu lado. Já tem um Partido Democrático contra, já tem um Partido Republicano Paulista também contra, eu tenho que atrair essa galera para mim. Então o que é que ele faz? Ele tenta uma reconciliação com São Paulo. Vai renegociar ali, vai fazer algumas negociações e tal. Peraí, o que é que vocês querem? A gente quer que você troque o tenente que está governando São Paulo. Quem vocês querem? Nós queremos que você retire, certo, o João Alberto Lins de Barros daqui e coloque um civil. Coloque um diferente aqui. Eu quero que você coloque um civil. Eu quero que você coloque... Não queremos um nordestino, não. Queremos um paulista. Aí vem Vargas e diz... Tá bom. Vou colocar o Armando Salles de Oliveira. O Armando... Deixa eu colocar aqui. Ele vai... Observação. Ele vai colocar... Meu Deus, como é que eu posso colocar aqui? Muda a interventoria em São Paulo. Interventoria em São Paulo. Nomeia. Esse nomeia tá bem feio, peraí. Nomeia. Segura. Antes eu apagava muito, depois diminuiu, eu quase não apagava e agora estou voltando a isso, não. Nomeia o civil e paulista. O que é que eu falei para vocês? Armando! Entra o Armando aí! Armando de Salles Oliveira. Entra no jogo. Civil e paulista. Nada de nordestino lá, não. Eu quero um civil e paulista. E outra. Aí você pensa o seguinte, ó. Pronto, você colocou ali, ó. Foi derrotada militarmente. Tá bom, Revolução Constitucionalista. Não é separatista. Apesar de ter grupos que... Olha, isso. Apesar de grupos que pretendiam a separação São Paulo do região do Brasil. Beleza. Inclusive o Monteiro Lobato. Quem estuda literatura vê que o Monteiro Lobato é um ícone da literatura brasileira, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, como eu falei para vocês, temos muitas contradições envolvendo Monteiro Lobato, né? Muitas polêmicas. Mas aí não cabe a gente agora, né? Não nos interessa. É só por curiosidade, se você quiser pesquisar, ok? Então, São Paulo
pensou o seguinte: militarmente, claro, não tinha como a gente sustentar essa guerra contra o governo federal, porque estamos sozinhos. Estamos sozinhos. Não podemos manter essa ideia de separatismo, não é a lógica, não deve fazer parte do contexto. Nós queremos sim que, tendo em vista essa aparente ojeriza de São Paulo com relação à oligarquia paulista, deixando de lado, ele havia feito promessas e esqueceu dessa elite paulista. Um estado importantíssimo para o Brasil. Deixou de lado, não atendeu os anseios, está governando por meio de decretos, autoritarismo. Peraí, vamos frear esse cara agora. Ele entra aqui por meio de golpe. Promete coisas, não cumpre. Peraí. Aí ele ficou ali chateadazinha. Peraí, não vai ser assim não. Começa a revolta, chama alguns estados, fica sozinha, praticamente sozinha. Exige a Constituição, diminuição da intervenção federal no estado de São Paulo, inclusive a mudança do interventor, sai ali o João Alberto, o nordestino, chamava de pernambucano, e imploram não, eles impõem a mudança, várias negociações, alteram ali, chegam Armando de Salles Oliveira. No próximo bloco nós vamos comentar o que eles acreditam que venceram politicamente, porque Vargas, um ano depois, convocou a Assembleia Nacional Constituinte para criar a Constituição de 34. Viu? Vamos deixar para o próximo bloco. Me aguardem, tome nota. Eu parei de falar tome nota, mas vou voltar com tudo agora. Tome nota, porque nós vamos voltar para um próximo bloco, segundo bloco, sobre Era Vargas. Vá anotando, porque você não vai errar mais nada sobre Era Vargas. Não tem nem como, não é fácil. Me aguarde aí que eu volto já. Valeu, galera!